Olá, seja bem-vinda ao nosso Mulheres que Desbravam, um momento meu, seu, nosso, onde aqui nós compartilhamos histórias, experiências e direcionamentos que com certeza vão fazer muito sentido à sua vida, alinhar a sua caminhada e te ajudar a ativar esse poder que você tem, que é o poder da decisão. Exatamente. É exatamente ali que começa todas as mudanças na vida de um ser humano, ou todas as transformações que a mentalidade ela pode vivenciar através da tomada de decisão assertiva. Eu e você somos convocadas a um outro nível e passamos a validar essa convocação e viver resultados indescritíveis. Está aqui comigo hoje para vivermos juntas esse momento e trazer o tema de hoje, Nath. Oi, gente, tô aqui mais uma vez. Vai estar sempre, tá? Oi. Quase sempre. Meu Deus. Estou aqui mais uma vez no segundo episódio, né? Sim. Qual é o tema hoje, mãe? O tema de hoje é a coragem para tomar decisões. E é claro que hoje eu já trouxe uma pegada assim um pouquinho mais voltada para a Bíblia, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com aquele versículo muito conhecido, né? Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Ah, não, Nathalie, você não está sendo forte nem corajosa através da sua voz, não. Então vamos lá, Seja forte e corajoso. Exatamente. É decidir ser corajosa, independente das circunstâncias. E na minha caminhada como empresária, como mulher, como mãe, como a identidade que de fato eu carrego e fui chamada para exercer na terra, que é filha amada do Pai, muitas vezes eu precisei ter coragem para decidir, mesmo com medo. É isso aí. E aí, Nath, você, como é que você se sente vindo aqui esse momento comigo? Agora mudou, eu que tô te perguntando, né? Olha, gente, eu me sinto muito feliz e muito honrada por estar fazendo parte dessa série, né, com vocês aqui no YouTube. Confesso que eu fico um pouco meio nervosa, né, porque a gente nunca sabe, né, como é que vai ser o desenrolar desse podcast. Mas confesso também que eu tô mais tranquila, porque a gente já tá no segundo episódio. No primeiro, quem for aí da minha área, né? Não da minha área, mas quem cursar psicologia e for da psicanálise vai perceber que eu tô um pouco, né, retraída, assim. Mas tá sendo ótimo nesse momento aqui com minha mãe, que a gente tá fazendo nada mais, nada menos do que... A gente tá num momento nada mais, nada menos do que uma conversa. E contando, né, sobre a nossa realidade, tudo que a gente já passou e tem passado, né? Até porque a coragem, ela é um pilar muito forte aqui na minha família, né? Nunca foi fácil e não é fácil. Eu costumo sempre dizer aos meus filhos que na fila do fácil tá lotado. Uhum. E eu não sei porquê, eu acho que as pessoas ali estão esperando uma facilidade acontecer nessa fila. E eu sempre direciono meus filhos para a fila do fazer o que tem que ser feito. Porque uma mulher, de fato, com uma identidade firmada, principalmente em Deus, ela compreende que as circunstâncias nunca vão definir os seus resultados. Muito pelo contrário, é o seu posicionamento que alinha a escolha de Deus à terra e o resultado começa a acontecer. Até porque resultado importa. E é exatamente por isso que eu estou aqui, porque eu quero convocar você, mulher que desbrava, a se posicionar, a decidir bem e ter o seu resultado. É isso aí. E dentro do que a senhora falou, do ensinamento que a senhora traz, né, tanto para mim quanto para Davi, que a senhora sempre deixou claro que não existe fórmula mágica, né? Não. E as pessoas hoje têm uma mania de achar que a fórmula mágica existe, sim, quando vê a gente vivendo, quando não vê os bastidores, né? E aqui é que a senhora não tem nada a ver com o tema, né? Mas eu queria aproveitar para trazer esse gancho aqui, porque eu sempre vejo no Instagram que as pessoas perguntam, né? Isabel, o que você fez para, enfim, para chegar no nível, para alcançar algo, para conseguir fazer algo, para conseguir fazer com que algo se desenvolvesse? Por que você acha que as pessoas pensam que existe a fórmula mágica, mãe? Porque primeiro, quando alguém quer algo, ele nunca pensa no processo, ele só pensa no
resultado. É verdade. E porque eles pensam no resultado e eles não conhecem o processo, eles podem idealizar o que eles quiserem para que esse resultado aconteça. Então, por exemplo, ninguém quer saber que eu comecei a minha vida como empresária sem saber que estava fundando o CNPJ na porta de um banco panfletando. Ninguém quer saber. As pessoas só querem entender o seguinte: ela era panfletista e se tornou empresária. Mas peraí, e o processo para isso acontecer? É verdade. Então, como eu não tenho um entendimento do processo e eu não tenho a clareza, muitas vezes, como ele acontece, o que é que acontece? Muitas vezes eu foco na raiz e foco no resultado. Então, ali eu desenho o que eu quero, da maneira que eu quero e vou caminhando. Então, essa fórmula mágica, ela nunca vem assim, eu sou fórmula mágica, eu tô na sua cabeça como fórmula mágica, não. Ela vem oriunda às pessoas que pensam o seguinte: ah, tudo bem, mas ela era uma panfletista. Ah, tudo bem, mas ela fez um CNPJ porque ela precisava se enquadrar para poder começar. Tudo bem, mas depois ela se tornou uma empresária e hoje ela tem um conceito, ela é bem conceituada no ramo que ela iniciou como empresária, como panfletista. Tudo bem, mas existiu um processo. E é exatamente por isso que a gente está falando sobre coragem. Porque o processo, ou melhor, passar pelo processo, aceitar o processo, amar o processo, ler o processo, ele vai exigir de você coragem. E coragem não aprende na faculdade. Coragem não tem formação para uma pessoa ser corajosa. Para que eu e vocês sejamos corajosos e corajosas, é necessário entender o direcionamento divino. Sim. E o direcionamento divino, ele é claro: seja forte e corajoso. Ou seja, para você ser corajoso, você precisa ser forte. Forte para sustentar esse comando. E muitas vezes existem muitas mulheres, e isso é super válido, com formações, com ideologias, com uma estrutura, mas a coragem, que é uma decisão, que é um pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado, é que de fato divide uma mulher que realmente decidiu assumir o seu papel na vida e ser protagonista da sua história, ou uma mulher que, de fato, vive as circunstâncias que foi proposto para ela pela vida. É isso mesmo. A senhora acabou de falar sobre coragem e nós passamos por processos parecidos, né? Que foi na nossa cirurgia da bariátrica, né? Sim. E aí, gente... Você chegou a quantos quilos? Fala aí. Eu pesava 98 quilos e atualmente estou pesando 67 quilos. E ainda está no processo. E ainda estou no processo, né? Ainda estou no processo. Mas trazendo para essa questão de coragem, mãe, porque eu acompanhei ela no processo dela, né? Minha mãe pesava 113 quilos. E, gente, hoje minha mãe é outra mulher. Quem acompanha aí as redes sociais sabe, de fato, que se você conheceu ela a senhora se operou em 2017. Em 2017. Se você visse ela hoje, em 2026, você ia falar, não é a mesma pessoa. A outra morreu e essa tá aqui agora. Oh, graças a Deus! Né? Mas, dentro desse processo de coragem... De fato, a outra morreu. De fato, a outra morreu. Então, dentro desse processo de coragem, como foi para a senhora lidar com esse momento específico da tomada de decisão na época da bariátrica? Primeiro que eu fiz questão de acompanhar muito bem o seu e eu li muito bem o meu depois. Porque você sabe mais do que ninguém que uma das coisas, inclusive eu falo sobre isso no meu episódio anterior. Se você não assistiu, vá assistir. Eu falo sobre ciclos que se repetem, são ciclos destrutivos, né? Então, o meu maior gigante na sua cirurgia foi entender se esse ciclo estava se repetindo ou não na sua vida pelo mesmo erro. Sim, e de certa forma... Sim. E uma das maiores dificuldades que eu tive para lidar com o meu processo de bariátrica é que eu entendia que deveria ser uma decisão que iria marcar minha história e que se ela desse errado, ela ia validar mais uma vez alguns ciclos na minha vida que eu já tinha decidido que eles não retornassem. Por quê? Porque diferente de você,
Quando eu decidi fazer bariátrica, o meio que eu vivia dizia assim, vai morrer, você lembra? Lembro muito, gente. Deixa eu só interromper a senhora. Não. Inclusive, porque o podcast não é meu, né, gente? É dela. Mas como todo mundo sabe, no É primeiro nosso! episódio... É nosso. Mas no primeiro episódio eu tava mais assim, agora eu tô mais leve. Mas voltando aqui para o que a senhora tava falando sobre o que todo mundo falava que a senhora ia morrer. Gente, o tanto de pessoas que virava pra minha mãe e falava assim, ó, não faça, você vai morrer. Pra que você vai fazer isso? Você não tem necessidade de fazer isso. Só que o problema não é o que tava fora, né? O que tava fora só realmente foi uma consequência do que tinha dentro, né? E aí, como é que você se sentiu dentro disso, mãe? Então, esse foi um dos piores momentos da minha vida, porque, na verdade, a minha família não tem tendência à obesidade. Uhum. Não existe isso. Não existia isso até então. E a minha obesidade, ela veio de um movimento do meu comportamento mesmo, do meu emocional. Por quê? Quando eu entendi que o trabalho era a única coisa que ia me dar o resultado, o trabalho era a única coisa que ia arrancar o complexo de inferioridade na minha vida, porque eu ia ter, e ali eu ia ser inserida em outra demanda, porque na minha cabeça sempre ficou claro o seguinte, cada um vale o que tem. Então, como eu entendia que eu não tinha nada, então eu me condicionava a um lugar de não valer nada. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei ali a ganhar um dinheirinho, eu comecei a entender que eu estava começando a valer alguma coisa. Então, domingo eu já era chamada para pizzaria, coisa que eu não era chamada. Eu já era chamada para uma festa de aniversário, que eu não era chamada. Sim. Alguém já me chamava para um churrasco, porque eu tinha comprado um carrinho melhor. Meus filhos estavam se vestindo melhor. E de fato, a gente só vale o que tem, né? E de fato, a gente só vale o que tem. Sem romantizar. É um tabu que todo mundo acha que é mentira, mas é muito real. É muito real. E eu comecei a trabalhar muito, e meu almoço, ou melhor, os meus almoços, eles passaram a ser, nunca esqueço, Cheetos e Guaraná. E Guaraná Fanta. Passatempo, açaí e pizza. Então, eu fiquei condicionada a essa alimentação. Eu só consegui encontrar um prazer comendo essas coisas. E eu não achava que isso ia me gerar dano algum, até porque eu não tinha nenhum tipo de entendimento sobre o tempo. Então, para mim, a bariátrica, ela foi um enfrentamento. E eu precisei ter coragem, porque foi um enfrentamento que começou sem intenção e depois eu vim entender o quanto era importante. É por isso que eu quero lhe dizer uma coisa. Você precisa ter a leitura real do cenário da sua vida atual. Entenda que o que importa é o resultado, mas o processo é tão importante quanto o resultado. Porque muitas vezes existem pessoas que têm o resultado, mas não conseguem validar ele porque não entendem o processo. E aí, o chegar lá nunca vai ser o suficiente. Sabe por quê? Porque eu sempre vou estar querendo chegar lá. Ah, eu preciso comprar uma roupa, comprei, não celebro, não consegui chegar lá, não entendi o processo, agora eu vou pro sapato, não celebro. E aí eu me autodestruo sem me sentir pertencente da minha jornada, da minha história e da minha conquista. É importante isso, porque a minha bariátrica eu comecei a viver esse enfrentamento que durou anos. E a decisão de fazer, independente das circunstâncias que as pessoas diziam que eu morrer, pessoas que eu olhava e eu sei que são pessoas de Deus, mas que o emocional delas naquele momento começou a falar. E, inclusive, no dia da minha cirurgia, eu recebi uma ligação. E a ligação foi de uma pessoa muito querida. E ela falou, amiga, eu tô te ligando porque eu sei que hoje é sua cirurgia, ainda dá tempo de você desistir. A minha amiga, ela acabou de falecer, ela orava por uma gravidez. Deus deu a ela uma gravidez, a filha dela nasceu, vai fazer 2 anos, ela fez uma cirurgia bariátrica, teve hemorragia e morreu. E naquele momento eu falei assim, eu estou aqui e a minha vida está na mão do Senhor, porque eu não sabia como, mas eu sabia de uma coisa, aquela realidade para mim já não era o que eu queria. Então, isso eu decidi ter coragem e me posicionar. É muito importante o posicionamento, né? Sim. Porque a minha história já foi diferente da senhora, né? Porque eu tive uma mulher no meu lado, tive uma mulher na minha casa que me posicionou. E eu acho que até é importante, né? Eu falar isso para as meninas que têm minha idade, que eu acredito que seja um público parecido, né? Sim.
E mulheres que são mães E mulheres que são e que mães. você está ajudando também ela a entender um pouco da cabeça das filhas e dos Sim, filhos. verdade. Porque, assim, voltado para essa área, assim, de mulheres que são mães e das meninas que também podem acompanhar aqui o canal, a importância, onde é que tá a importância de você ter alguém do seu lado que conta com você, né? Eu tive minha mãe que ela contou comigo mais do que eu mesma, de verdade, gente. É até engraçado falar isso, porque na verdade, minha mãe, ela acreditou em mim mais do que eu mesma. Eu sempre falo isso quando eu falo do meu processo da bariátrica, porque realmente foi algo que me fez refletir, né? E aí, o meu processo foi diferente do dela, porque eu olhava pra minha mãe e falava assim, minha mãe, realmente vale a pena. Eu olhava pro corpo dela e falava, realmente vale a pena, não só pro corpo, mas pela disposição, pela vontade de fazer e dar certo, pela aquela garra que eu via minha mãe todos os dias tomando vitamina. Eu falava, rapaz, isso é algo que eu quero pra minha vida, essa disposição. Colocava uma roupa, eu vi até um meme esses dias. A gente come, a gente veste o que cabe, a gente não escolhe. Então, o meme foi assim: a pessoa tava comendo, e aí na mente dela tava dizendo assim: ó, você vai comer o que vai caber, você vai comer o que vai caber. E realmente é isso. Não é nem sobre estética também, mas é sobre a disposição, né? A sua motivação todos os dias. Porque é diferente você ter um corpo. Um corpo alinhado à identidade que você de fato Que entende você que de fato carrega. entende que carrega. Independente de ser um pouquinho gordinho, um pouquinho É, magrinho, ou um pouquinho fortinho, um pouquinho fraquinho, sim. independente. Porque aqui a gente não está falando de estética de corpo, de Sim, ser, de isso. rotular. Não existe um rótulo, existe saúde. E por trás daquela obesidade havia uma comorbidade. Isso. E qual era a comorbidade? Tinha diabetes e tinha outras doenças que a gente estava ali vulnerável exatamente por uma E decisão. a chance da vida, né? E a chance da vida, porque hoje a única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos viver o hoje. Temos que nos preocupar? Temos, mas a verdade ninguém sabe o dia nem a hora. Então, quanto vida, eu preciso preservar aquilo que Deus me entregou para viver na Terra. E essa coragem dela foi transmitida pra mim, né? Porque eu, mais que ninguém, tive junto com ela dentro desse processo, né? Sabe o E que eu tô me todos os lembrando? processos. Não, vou te Sim. interromper. Eu tô me lembrando que quando você chegou do centro cirúrgico, que dia, viu? Quando você chegou do centro cirúrgico, eu falei, ai meu Deus, minha filha. Só que ali você ainda estava com a fisionomia de alguém que estava no centro cirúrgico, né? Então ali eu ativei o meu modo mãe assim, no extremo, falando, ai meu bebê, meu bebê. E foi engraçado que quando você voltou do centro cirúrgico, você falou assim, mãe, não vou aguentar, eu vou colocar tudo pra fora. Tudo pra fora. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. É uma pequena fala que a gente tem, né? Falei, não, você tá bem, você tá ótima, você tá forte. Aí Nathalie pegou, parou tudo, Verdade. olhou pra mim e falou, minha mãe, não espiritualize. Pare de espiritualizar. E, gente, é incrível, incrível. E é real. Na real. vida, se você não tiver o controle sobre as suas escolhas, o resultado vira peso. O resultado vira peso. E eu ouvi essa frase e isso me marcou. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro estava numa pesca maravilhosa. Ele precisava ter coragem de se posicionar porque ele tinha jogado uma rede em um lugar que não tinha dado nada. E quando Jesus deu uma direção a ele e disse, jogue do outro lado, e ele jogou, e os peixes vieram sobremaneira que as cordas arrebentaram da rede. E muitas vezes o nosso resultado ele vem de uma maneira tão grande, que ele vira uma responsabilidade ao nível de negativamente você questionar por que a prosperidade está chegando nesse nível. E é aí que você coloca a coragem em prática e essa coragem atrelada a uma mentalidade estratégica e madura para você, mulher que decidiu prosperar. Então você começa a entender o seguinte, peraí, eu tô ouvindo, recebendo minha filha de um centro cirúrgico, a fisionomia dela é normal, ela tá ótima, até porque os médicos liberaram ela para voltar pro quarto. Porque você só volta pro quarto depois da cirurgia, você vai pra semi-UTI. Depois da semi-UTI, você é liberado pro quarto. Porque quem tem o entendimento disse que ela tá ótima. Por que que agora, como mãe, eu vou ativar os meus gatilhos emocionais e eu vou me preocupar dessa maneira? Você não deu a chave dessas emoções, né? Eu dei a chave Deu a das chave minhas das emoções emoções naquele naquele momento. Mas eu precisei compreender muito rápido quando você falou.
Minha mãe, não espiritualize tudo. Porque naquele momento a única coisa que a gente recorre quando a gente está desesperado é para Deus. Muitas pessoas, inclusive eu. Tá e tudo aí, bem. quando o Nathalie me falou aquilo, eu comecei a me recompor. Falei, peraí, o meu lugar aqui não é lugar de desespero. O meu lugar aqui é de celebrar. Porque eu poderia, nesse momento, estar chorando porque deu tudo errado. Mas Deus, tudo certo. Deu tudo Gente, foi certo. muito engraçado esse momento, porque foi a primeira coisa que eu falei, não foi quando eu cheguei na sala. Eu só lembro que eu entrei na sala, eu olhei pra minha mãe, tava sob efeito de anestesia ainda, olhei pra minha mãe, aí eu só falei, quero colocar tudo pra fora, eu vou vomitar. Aí ela olhou pra mim, assim, na ponta da cama e falou, está repreendido em nome de Jesus. Eu olhei pra Dá ela. pra cortar essa parte aí? Vai cortar? Não, pode deixar. Não, tem que deixar. Porque realmente é onde a gente tem que recorrer, mas a gente tem que ter o equilíbrio, né? Se colocar, entender, porque é o que a senhora acabou de falar. Se quem entende e falou que tava tudo bem, por que a gente vai entrar em cena e falar, não? É isso, assim, assim, assim. Mas é isso. E aí eu queria perguntar à senhora, como é que foi que a senhora conseguiu refazer a rota, mesmo sabendo que era a sua filha que estava ali, em cima da cama, e mesmo assim tava tudo certo? Como foi que você soube refazer essa rota? Eu decidi ter coragem para enfrentar aquele momento. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com as mulheres para que a gente encerre esse momento que é tão só nosso. Peço que, se você puder, mulher que desbrava, você preste mais atenção a esse fluxo aqui que a gente está alinhando. Se você tiver um papel e caneta, anote essas duas chaves que eu vou te entregar agora, porque com certeza elas vão fazer a diferença na sua caminhada. Permaneça posicionada à visão que você acredita. Gente, isso é muito mágico. Quando você tem uma visão sobre um projeto, quando você tem uma visão sobre o que você está construindo, quando você tem uma visão sobre onde você quer chegar, você precisa ser fiel aos comportamentos que você vai ter até a chegada desse lugar para que nada venha te sabotar. Esses comportamentos alinhados à decisão de coragem, que não é só sentimento, mas é decisão interna, mais comportamento que gera o resultado. Então, independente do cenário, eu poderia estar na empresa, eu poderia estar dentro da minha casa, mas eu estava em um ambiente de hospital. Eu entendi o seguinte, eu tinha uma visão. E a visão é, a minha filha vai passar por um procedimento com segurança, ela está vindo com segurança e o nosso resultado final, de fato, é o processo de emagrecimento e a saúde com qualidade de vida. Então, eu me posicionei, comecei ali a ter decisões, a ter comportamentos que alinhavam a minha visão ao momento real para ter o resultado que era a saída dali, era a alta dali 3 dias depois. E aí eu vou trazer um cenário que eu não sei se Nathalie lembra. Depois daqueles pequenos minutos, entrou uma enfermeira. E a enfermeira super posicionada. Super posicionada, eu lembro. A enfermeira entrou e falou, oi gente, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Não tô entendendo por que vocês estão aqui com a luz apagada. Quando ela falou isso, aí a Nathalie olhou pra mim. E eu falei, não, vou ficar firme aqui. Falou, não, acenda essa luz, bora, o quarto tem que ter energia, tem que ter luz, tem que ter coisas boas, afinal de contas a sua cirurgia foi um sucesso. O que é que tá acontecendo, Nathalie? Ela começou, eu tô com a dor, ela não. É dolorido e é normal. Bora, levante, se posicione, pode andar. E ela começou a dar comandos. E como mãe, e pela fragilidade do cenário, eu comecei a ficar meio assim, porque Nathalie reagiu super mal a essa tratativa. Eu comecei a questionar, eu falei, não, minha filha, não é porque não é você. Só que aí ela começou a falar, né? Ela Se começou posicionar. a me dar um comando de que eu podia, sim, caminhar, de que eu podia, assim, me levantar, me recompor. Já tomou banho? Conta aí, mãe. Já tomou banho, já trocou de roupa, vamos. E ela começou assim. E aí ali eu comecei a fortalecer a minha coragem. Comecei a me posicionar. Não, é dessa maneira, é dessa maneira. E aí tudo começou a fluir. Porque depois da saída daquela mulher, Nathalie estava uma outra paciente. E esse movimento, inclusive, viabilizou para o protocolo ser cumprido dos próximos horários da cirurgia.
Isso Foi. ser estabelecido e foi estabelecido. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: depois de você ser fiel à sua visão, permaneça com um posicionamento estratégico. Gente, essa palavra estratégia, ela é algo importantíssimo na vida de uma mulher que decide transitar em níveis e circunstâncias muito sensíveis. A estratégia na vida do ser humano é aquilo que divide o caos do momento e extrai o resultado positivo. Transitar com estratégia é maturidade, é conhecimento, é clareza, é assertividade, é sagacidade, é tudo aquilo que envolve um movimento onde a sua energia ela não é drenada, você não dá espaço para a confusão, mas consegue seguir numa linha tênue, independente das circunstâncias, fazendo o que deve ser feito. A estratégia na vida de uma mulher que decide desbravar, ela é importante. Muitas vezes a estratégia está apenas restrita ao nosso vocabulário, mas não à nossa vivência. Então, uma mulher estratégica, ela tem liberalidade para transitar e foi exatamente isso que aconteceu. Estratégia e posicionamento, né? Exatamente. Naquele momento, quando aquela mulher chegou, a primeira coisa que Nathalie fez foi querer ir pro embate com ela, porque Nathalie não acatou. Mas eu, como mãe, fui uma pessoa estratégica. E dei ali a abertura para que ela se movimentasse com Nathalie, a clareza para que ela não entendesse também que eu era uma mãe que estava ali cedendo um movimento de sabotagem de uma filha. E comecei a me reafirmar, porque também para mim era muito difícil ver a minha filha debaixo de um comando daquele tão agressivo quanto para mim parecia, mas era necessário. E ela sabia mais do que você o que ela estava fazendo, né? Exatamente. E eu queria fazer um ponto aqui, mãe, não interrompendo a senhora, mas já interrompendo. Até hoje eu lembro o nome dela. E aí, é que é Carol o nome dela. E aí, sabe o que acontece? Se a gente não se posiciona, a gente não é lembrada. É sempre isso que você bate sempre no martelo comigo, né? Se a gente não se, aprendendo não bem, se viu? posiciona... Minha mentorada, viu? Se a gente não se posiciona, a gente não é lembrado. De todas as enfermeiras que passaram ali, eu só lembrei o nome dela, porque ela me deu um comando. É engraçado como Deus também é assim, né? Exatamente. Então você, mulher que desbrava, que está debaixo de um comando, como nós iniciamos, que é ser forte e corajosa, se posicione, porque você tem um legado na terra, foi chamada para ser lembrada, para quebrar tudo aquilo que impede que as suas gerações sejam bem-sucedidas, e é exatamente por isso que você precisa desbravar. Então vamos encerrar? Vamos desbravar. Vamos encerrar e vamos desbravar. Não, tá fraco. Vamos desbravar. Vamos desbravar.